O estado natural da mente é pura consciência, mas o estado em que a gente se encontra habitualmente é confusão. Isso se dá porque a gente passa a observar a realidade a partir das nossas perspectivas individuais, né? A partir dos nossos próprios referenciais. E dependendo de como a gente observa a realidade, ela surge exatamente como a gente vê, né? Então, quando a gente olha para fora e a gente vê o mundo como algo ameaçador, como se a gente fosse algo pequenininho e tudo fosse muito grande perto de nós, assim, gerando uma falta de confiança, gerando uma falta de capacidade de lidar com esse mundo. Quando a gente olha dessa forma, nos vendo como algo pequenos e separados desse mundo externo, isso faz surgir algumas energias correspondentes, assim, né? Então a gente passa a sentir medo, a gente passa a não se sentir seguro. O mundo ele surge como algo ameaçador. Mas isso não é a realidade, isso é um estado de mente particular que promove essa visão. Então, o mundo é maravilhoso, as coisas elas estão fluindo perfeitamente, né? E está tudo fluindo a partir de um aspecto natural. Mas quando a gente olha a partir de nossos referenciais, a partir das nossas perspectivas, a gente vai criando realidades específicas. Essas realidades elas são o nosso estado de mente, né? Então, esses estados de mente a gente costuma chamar de reinos. Então, são reinos específicos. E um estado em que a maior parte dos seres, principalmente humanos, assim, se encontram, embora somos humanos, né, a gente se encontra no reino dos infernos, assim. Embora sejamos humanos, né? A gente se encontra no reino dos infernos, assim, que é o reino correspondente a isso, ao medo, né, e ao mesmo tempo à raiva. Porque quando a gente sente medo, a gente tende a atacar, né? Então a gente fica esperando e na hora que o medo surge, a gente ataca, a gente vai realizar uma ação para tentar neutralizar. Então, basicamente a raiva, ela brota por conta do medo, né? Você tem medo daquela situação, então você tende a atacar para reagir, para agir antes, né? Em vez de reagir quando aquilo te ataca. Então, o próprio impulso para ações negativas, né, relacionadas à raiva, ela surge do medo. E esse medo está relacionado a infinitas coisas, né? Então, é medo de morrer, é medo de não conseguir se alimentar, é medo de não ter onde morar. Então, basicamente, a gente opera dentro desse sistema. Como o nosso sistema econômico ele é baseado em uma moeda, né? Isso naturalmente faz com que seja gerado uma sensação de carência. Então, a gente está sempre lutando para conseguir garantir a nossa sobrevivência. Enquanto o nosso estado natural ele é pura abundância. Se a gente estivesse na mata, na natureza, teria alimento para todo mundo. A gente conseguiria fluir perfeitamente bem, né? Mas a gente se retirou do estado natural, desse aspecto da natureza, e a gente começou a criar realidades em cima disso. Nosso próprio sistema econômico é uma representação disso. A gente começou a criar algumas coisas sobre uma natureza. A gente se afastou um pouquinho e começou a criar a partir da nossa individualidade, né? Construir algumas coisas. Então, quando a gente está trabalhando dentro disso, a gente está sempre buscando alguma coisa. E esse buscar alguma coisa, ele começa sempre no sentido de buscar a sobrevivência, né? Então, para sobreviver na selva de pedra, a gente precisa realizar algumas ações específicas. E há sempre uma cobrança, há sempre alguma coisa que fala assim, ó, se você não conseguir, você vai se dar mal, né? Você vai sofrer, né? E assim por diante. E isso por si só já é puro sofrimento, né? Porque a gente está preso dentro dessa bolha de realidade, assim, a gente está vendo o mundo através dessa perspectiva, então parece natural que a gente tenha que correr, mas isso é uma limitação. Quando a nossa visão ela se limita a um determinado tipo de situação específica, a gente fica preso ali, então a gente não consegue ver o que está fora, né? Mas basicamente, quando a gente, por exemplo, medita, a gente vai acessando estados de consciência um pouco mais profundos, no sentido de que a gente vai se aprofundando na própria natureza da realidade, né? Então a gente vai conseguindo compreender um pouco mais as coisas. O reino que a gente se encontra, assim, o reino dos infernos, é nesse sentido, de que a gente vivencia um verdadeiro inferno quando a gente está lutando para sobreviver o tempo inteiro, né? Então a gente tem medo de todas as coisas, todas as pessoas elas são potencialmente pessoas malvadas, potencialmente elas querem tirar aquilo que é seu, porque você tem a noção de que você precisa sobreviver. Então, na sua perspectiva, todos também estão tentando lutar para sobreviver, né? Então eles querem tirar aquilo que é seu para que eles sobrevivam, porque há uma noção extremamente individual.
Essa é a prisão mais clara assim da mente, né? Quando a gente passa a olhar a partir dessa perspectiva do reino dos infernos, esse estado de mente que é fixado na sobrevivência, a gente está realmente vivenciando uma tensão muito grande. E isso faz brotar energia de medo e energia de raiva. Mas basicamente, existem fatores que vão gerando um equilíbrio e proporcionando a habilidade um pouco maior de migrar de estados de mente particulares, e a gente pode ir migrando de estados de mente particulares para outros, mas aos poucos a gente vai se aproximando de um estado natural, aos poucos a gente vai se aproximando de uma liberdade frente a isso, né? E a gente vê que a gente é livre de todos esses estados de mente específicos, assim. Então, quando a gente consegue equilibrar corpo, mente e energia dentro desse aspecto, a gente vai ampliando a nossa visão, a gente vai neutralizando a parte negativa disso, e aí aquilo que era estado dos infernos, né, que era reino dos infernos, passa a se tornar um reino de abundância, um reino de prosperidade, né? Esse reino de abundância e de prosperidade não está diretamente relacionado com o quanto de dinheiro você tem, mas o quanto de contato com essa energia você tem. Então, antes de ser moeda, antes de ser dinheiro, isso é uma energia. Por exemplo, a Terra sustentou os nossos ancestrais por quanto tempo, né? Então, a Terra vem sustentando a vida durante milhares de éons. Ele vai saber, a gente não sabe por quanto tempo para trás a Terra vem sustentando a vida. E a gente também não tem ideia de quando a gente morrer, por quantos anos a Terra vai continuar sustentando a vida. Então, a gente não come a moeda, né? A gente come o alimento que a moeda paga para ter. Então, a Terra ela proporciona alimento suficiente para todos. A Terra ela é abundante, ela é próspera. Então, se a gente se relaciona com esse aspecto, naturalmente a gente cai numa corrente de bem-aventurança relacionada à abundância e à prosperidade. Então, um ponto fundamental para a gente entender isso é que, por tudo ser interconectado e não há separação, não haver separação entre nós e esse grande organismo, entre uns e os outros, né, a gente precisa entender que para ter esse equilíbrio de energia, esse equilíbrio de mente, esse equilíbrio de corpo, a gente precisa fortalecer os nossos laços com a Terra. Então, quando a gente se conecta de fato à Terra e a gente traz os atributos da Terra para dentro de nós, a gente consegue ter uma maior habilidade para escapar dessa visão limitada. Porque a noção de que a gente precisa sobreviver é uma noção de que a gente não está plenamente conectado com a Terra, está faltando alguns aspectos, que é o aspecto da estabilidade, o aspecto da rigidez, faltam alguns atributos, né? Então a Terra ela tem atributos específicos, a Terra é densa, a Terra é material, então a gente tem medo de não ter o material para não sobreviver, a Terra provê o alimento, mas a gente tem medo de não conseguir comer, né? Então isso tudo surge porque a gente está dentro de um estado particular de mente, e esse estado particular de mente é um estado de desconexão com a Terra. Mas quando a gente volta a se conectar com a Terra, a gente volta a fluir dentro do aspecto de abundância. Então a gente sai do reino dos infernos e vai para o reino de abundância. Dentro do reino de abundância, fica mais fácil a gente migrar para outras realidades um pouco mais amplas, até que a gente consiga ter uma clareza nítida, né, de que tudo isso se relaciona com aspectos particulares de mentes e que o estado natural ele é plenamente tranquilo, plenamente pacífico, plenamente abundante e expressa todas as qualidades que a gente pode imaginar. Então, um ponto fundamental da gente cuidar de nós e cuidar desse aspecto para evitar cair dentro desses buracos, assim, ou ao menos sair com uma maior facilidade, é nos conectar com a Terra. Então, a gente pode andar descalço sobre a Terra, realmente com as pés na terra, sentindo, colocando o pé no chão, né? Quando a gente coloca o pé no chão, a gente já tem uma clareza, a gente já tem uma visão mais clara, assim, uma visão um pouco mais real sobre as coisas, né? Então coloca o pé no chão, anda descalço um pouquinho, né? Senta sobre a grama, relaxa, né? Com o mínimo de roupa possível, assim, se conecta com a terra, sente a terra, né? A gente pode consumir alimentos que estão profundos na terra, né? Por exemplo, as raízes, né? Os tubérculos, a gente pode comer mandioca, batata, cenoura, beterraba, são alimentos que eles têm bastante atributo de terra ali. Então quando a gente consome isso, a gente sente o peso, né? A gente sente essa estabilidade surgindo. E conforme isso vai surgindo,
vem brotando autoconfiança, vem brotando segurança, vem brotando prosperidade. E assim a gente vai fluindo. Então a gente precisa estar em conexão com esses elementos para facilitar. Não é que a gente de fato precise. A gente pode acessar o estado natural mesmo sem esse contato. Mas é mais fácil se a gente tiver o contato. Né? Fica um pouco mais simples. Né? A gente se torna mais hábil no que tange esse aspecto. Assim. Então, outra coisa é a gente entrar em contato com a cor vermelha. Né? Quando a gente entra em contato com a cor vermelha, a gente já tem uma maior estabilidade. Automaticamente, ao olhar para isso, a gente se estabiliza um pouco. Então, andar na terra, comer alimentos que estão profundos na terra, observar a cor vermelha, a cor da terra mesmo, um marrom, um vermelho, cor que você olha e fala assim, nossa, isso é cor de terra. Né? Então, sempre que a gente olha para isso, a gente tem uma maior segurança, assim, a gente se sente mais seguro, assim, a gente fica mais alerta também. Né? E tem muitos fatores, a gente pode utilizar diversas ferramentas para ir conquistando isso. Por exemplo, existem pranayamas específicos, né? Exercícios respiratórios específicos para a gente se conectar com a terra. Existem asanas específicos, existem mudras específicos, por exemplo, Jnana Mudra. Né? Quando a gente repousa nessa posição para meditar, é por isso, porque essa posição ela dá estabilidade. Sukhasana dá estabilidade, a gente se sente estável, a mente ela se tranquiliza, a gente consegue ter mais clareza. Jnana Mudra, o mudra da sabedoria, também ele estabiliza, ele traz estabilidade. E através dessa estabilidade a gente vai conseguindo ter mais clareza, a gente vai se tornando mais hábil a perceber a realidade. Prithvi Mudra, o mudra da terra. Então, através de muitas ferramentas, a gente pode ir se conectando com esse fluxo de prosperidade e abundância e saindo desse aspecto de medo, de raiva, né, de responsividade, assim, como é que chama isso? Bom, enfim, de falta de segurança, assim. A gente pode ir gerando autoconfiança, a gente pode ir gerando confiança, segurança, a gente pode ir construindo isso a partir desse contato um pouco mais íntimo.